Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Espero que você esteja bem. E vamos começar mais um trabalho, né? Eu preciso com vocês aqui hoje resolver os exercícios sobre a nossa aula 25 e 26, beleza? Que ela fala sobre o equilíbrio do ponto material e também fala sobre momento de uma força, né? Que é a grandeza torque. E a semana passada foi gravado o vídeo sobre a parte teórica, né? E hoje eu quero resolver os exercícios que constam no nosso material, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar. Vamos ver se deu certo a resolução aí. Seguinte, só para retomar com vocês, eu representei aqui para vocês, né, ó, o momento de uma força. O momento nada mais é do que a capacidade de exercer movimento de rotação, e ela é calculada como sendo a força em produto da distância. E o mais e o menos é em relação ao sentido de rotação adotado na hora que você for resolver o exercício. Então vamos começar a resolver os 5 exercícios que constam no nosso material, beleza? Então vamos lá, gente. Já de cara, a gente encontra um exercício que retoma o exemplo que eu trabalhei durante a aula, né? Mas este exemplo eu vou resolver de outra forma, tudo bem? Naquele exemplo durante a aula, eu resolvi fazendo a decomposição da força tração, lembra? E agora eu vou resolver de outra maneira. Então acompanha comigo. Ó. Um bloco de massa 24 kg é mantido suspenso em equilíbrio pelas cordas L e corda Q. Então eu estou vendo a corda L aqui e a corda Q que está aqui, que não estica e de massa desprezível, conforme indica o esquema para mim. A corda L forma um ângulo de 90 graus com a parede, como eu posso perceber, e a corda Q forma um ângulo de 37 com o teto. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o exercício pede o valor da força tensora na corda L. O objetivo nosso é encontrar o valor desta tração, tá? Se você seguir a ideia da decomposição das forças, vai dar certinho, tudo bem? Mas acompanhe comigo a representação esquemática. Ó. O ponto importante é a gente representar as forças que estão agindo, não é? Então vamos começar, ó, beleza? Representei o meu eixo. A primeira força que está agindo neste ponto, né, ó, é a força peso. Eu também tenho a força tensora pela corda L. E inclinada aqui, ó, eu tenho minha corda TQ. Tudo bem? E aí a gente tem uma parte legal, né? Ó, lembra, ó, ângulos alternos internos. Então, se aqui vale 37, aqui também vai valer 37 graus, tudo bem? E aí, o que eu posso pensar? Olha que legal. Se o sistema está em equilíbrio, se este ponto está em equilíbrio, é porque a força que está puxando pelo lado, né, por uma orientação, tem que ser igual à força que está puxando na outra orientação. Então, eu posso dizer que essas duas, a amarela e a verde, vão gerar uma resultante que estão apontando aqui para essa orientação. E o valor desta força resultante em vermelho tem que ser exatamente igual à força azul, que é a força TQ. E aqui eu posso dizer o seguinte, ó, não é? Se eles têm que ser exatamente iguais, né? Porque ele está em repouso, está em equilíbrio, é porque esses ângulos são iguais, ó. E se eu for olhar para esse ângulo, o que eu posso dizer? Olha que bacana, ó. Eu tenho aqui, né? Essa aqui é a minha força peso, e agora eu tenho um triângulo formado com a força L, que eu quero, a força peso, e essa força resultante tem que ser exatamente a minha azul. Tá vendo que bacana? E agora eu posso pensar exatamente na tangente do ângulo, porque o exercício me forneceu o seno e também o cosseno. Então, a tangente de 37, ele vai ser cateto oposto pela hipotenusa. E para mim, o cateto oposto, você pode perceber, é o peso. E o meu cateto adjunto é o que eu quero, que é a força tensora na corda L. Como o exercício me forneceu o valor do seno e o valor do cosseno, que eu substituí aqui, ó, eu falo que é igual ao peso. Olha aqui a massa, ó, 24 kg vezes 10. A gente tem 240 no peso, ó, 240 newtons. Então agora é processo matemático, né? Eu vou cancelar o 0 e o 0, e também vou cancelar o 6 com o 8, tudo bem? Só para diminuir o fator. E agora lá em cima, eu vou continuar escrevendo a minha equação, ó.
Posso cancelar o 3 com o 240, restando então que essa tração tem que ser o produto entre 80 e 4. Então, neste caso, a gente vai ter 320 newtons, contemplando a alternativa E. Bacana, gente? O objetivo desse exercício é você trazer também a decomposição vetorial ou simplesmente a ideia como eu mostrei para vocês, tudo bem? E não se esqueça disso. Se você já fala assim, eu consegui fazer com tranquilidade esse exercício, beleza, gente. Essa confiança é uma parte fundamental para o seu êxito aí, tudo bem? Bom, primeiro exercício foi, o exercício número 3. Vamos ver o exercício número 2? Eu estou fazendo de ordem um pouco aleatória aí. Tudo bem, gente? Beleza? Mas o objetivo é resolver todos, tá? Eu comecei pelo terceiro, mas vou fazer em ordem aleatória. Dá uma olhada este segundo exercício. Ele vem trazer a brincadeira da decomposição vetorial, não é? Eu acredito que alguém já tenha visto, principalmente em rodoviárias, quando a mala de uma pessoa, de um passageiro, de uma passageira, é muito pesado, eles geralmente cada um segurando uma alça, né? Ó, tá vendo? Ó? Então ele está tentando representar qual é a melhor maneira de segurar um objeto, né? Ó, com as suas forças tensoras aqui, tudo bem? Na figura a seguir, blocos idênticos de mesma massa estão suspensos por cordas idênticas em 3 situações distintas. Assinale a alternativa que apresenta as situações de ordem crescente de probabilidade de rompimento. Bom, então eu tenho que olhar em qual das 3, a probabilidade do cabo se romper é maior, beleza? Lógico que segurando o mesmo objeto, segurando esse objeto aqui com certo peso. Bom, eu vou pensar então na representação, tá vendo? Eu sei que esta força, devido à decomposição deste ângulo, na vertical é T seno, tá vendo? T sem o ângulo. E eu vou pensar a mesma coisa para outra força, tá vendo? As minhas componentes horizontais se anulam, restando somente essas duas. Então quer dizer que, numa situação de equilíbrio, deveremos ter o peso deste objeto como sendo igual a essas duas forças, né? Se ele está em equilíbrio, a força peso para baixo tem que ser igual à força para cima. Então, neste caso, a gente teria duas forças, tração vezes seno, tá vendo? Duas tração seno. E como o seno de 30 a gente sabe que vale meio, eu tenho o valor da força tensora na primeira situação. Tudo bem? Então seria o valor de T. Beleza? Numa situação em repouso, essa força seria T. Se eu pensar a mesma ideia no bloco número 2, eu tenho só que agora o ângulo de 60 graus. Perceba que o exercício alterou o ângulo para mim. Então, como eu tenho um ângulo de 60 graus aqui, eu vou dizer que numa situação dessa, a gente vai ter duas forças tração seno do ângulo. E como a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 por 2, não? Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, sobrando então que neste caso a gente teria o valor de raiz de 3 vezes t, que apresenta ser um número maior do que a anterior. Tá vendo? Então é isso que ele quer que eu compare, O exercício quer que eu compare essas relações aí. E na terceira situação, a gente tem tração mais atração, tá vendo? São duas cordas, deixa eu tirar aqui de novo, tá vendo? São duas cordas que estão puxando o objeto, duas tração. Perfeito? Então, se você for estabelecer uma ordem, você fala assim, em ordem crescente, qual que tem maior probabilidade de romper? Tá vendo? Essa aqui. Essa, aí depois essa aqui é um pouquinho maior do que T, e essa aqui já é o dobro, não é? Então, eu fico com a alternativa C, que fala que em ordem crescente é primeira, depois a segunda, depois a terceira. Só para a questão ficar muito mais contextualizada, para ficar mais bacana para a gente, essa situação aqui 3, é o famoso sacolinha de supermercado, tá vendo? Ou quando você vai ao mercado, aquela sacolinha de plástico, É desse jeito, as alças são paralelas, tá vendo? É onde tem, tá vendo? Difícil romper, Mas enfim, tudo bem, gente? Beleza? Exercício legal,
trabalhando a decomposição vetorial. Então, sempre que você representar bem as forças, fica mais tranquilo a gente executar a resolução dos exercícios. Beleza? Eu peço para vocês sempre representar as forças. Vamos para o próximo, gente. O próximo, como eu estou falando, né? Eu estou realizando a solução deles de forma aleatória, não estou seguindo uma ordem. Mas para fazer esses 5, ele vem treinar na gente a ideia de rotação, né? De você ter uma boa representação nos sentidos de rotação, né? Esse é um bom treino, beleza? Então vamos lá. Questão da UERJ, que ele fala assim, ó: 2 rebocadores 1 e 2 são utilizados para auxiliar a atracar o transatlântico em um porto. Os rebocadores exercem sobre o navio, respectivamente, as forças 1 e 2, conforme mostra o esquema abaixo para a gente. Sabendo que a força 1 vale 1 vezes 10 a quarta e que a força 2 vale 2 vezes 10 a quarta, determine o momento resultante das duas forças em relação ao ponto O. Primeiro, gente, você leu e acredito que você tenha entendido o que esteja acontecendo. Agora vamos consultar o desenho. Nós temos um transatlântico representado aqui na horizontal, tá vendo? Ó? Na horizontal, e você tem duas forças agindo nele, né? A força de número 2, representada aqui, e a força de número 1. Tudo bem? E você pode perceber que meu eixo está aqui, ó, o ponto O, ele falou está aqui. E o exercício já me proporcionou a distância, né? Ó, a distância entre a linha de ação dessa força e o eixo vale 100 metros. A distância entre a linha de ação dessa força 2 e o eixo vale 80 metros. Até então, beleza, né, gente? Mas em aulas futuras, essa distância a gente vai ter um certo trabalhinho para encontrar, tudo bem? Confie no que eu estou falando. Então, por enquanto, estão tranquilas, né? Eu estou falando com paz, com tranquilidade, porque essa parte da distância é extremamente importante em um exercício. Mas, enfim, eu tenho que verificar se esse transatlântico vai obter um movimento de rotação, porque o porto está inclinado aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou estabelecer uma orientação para eu resolver, tá vendo? Quando eu falo em sentido horário ou anti-horário, eu tenho que dar um sentido de rotação, beleza? Eu estou demonstrando. Uma pessoa que vai corrigir uma questão como essa vai olhar e vai entender o porquê que eu deixei positivo e o outro valor negativo. Tudo bem? Ó? Essa parte é importantíssimo deixar registrado. Mas vamos lá. Eu vou dizer que o momento no sentido horário, quem quer girar no sentido horário em relação ao eixo O? A força 1, tá vendo? Me acompanha, ó. A força 1 quer girar no sentido horário, tá vendo? Por isso que eu coloquei força vezes distância. O exercício me falou o valor da força, né? Ó, 1 vezes 10 a quarta, que eu coloquei aqui, vezes a distância, 100 metros. Como eu deixei claro que o sentido horário é um negativo, eu vou lá e vou mostrar para a pessoa, ó, negativo. E a hora que eu resolvo essa matemática, eu chego nisso aqui. Tá vendo? Menos 1 vezes 10 a sexta. Cheguei nesse número, beleza? Tranquilo, fechou. Agora eu vou fazer a mesma coisa para outra força, para a força F2. Vamos lá. Tá vendo? A capacidade de girar no outro sentido é força vezes distância. Mas como o exercício também me deu o valor dessa força 2, eu vou substituir os dados. E como eu deixei claro que essa força 2 quer girar no anti-horário, eu deixo como positivo. Então eu vou mostrar, ó, positivo, tá vendo? Se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar, né, ó, 1,6 vezes 10 a sexta, né? Seria 160 vezes 10 a quarta, que é a mesma coisa. Então você percebe que agora os números estão diferentes, né?
Então, ó, a capacidade de girar no sentido horário tem esse número. Já a capacidade no anti-horário tem esse número. Então, o que eu vou concluir? Eu vou concluir que no final das contas, o transatlântico, sim, ele vai rotacionar. E ainda de rotação, né? Além de rotacionar, vai ser no sentido anti-horário. Por quê? Porque a hora que eu somo as capacidades, eu obtenho um resultado muito bacana. E esse resultado, né, de subtração, né, 0,6, beleza? Vezes 10 a mais 6, Newton vezes metro. Então eu digo que ele tem, né, o transatlântico tem esta capacidade de realizar movimento de rotação no sentido anti-horário. Vocês estão vendo que uma parte fundamental do nosso trabalho, o que é? É você saber onde estão agindo as forças e saber qual é a distância da linha de ação dessa força até o eixo de rotação. Tudo bem? Se você guardou isso que eu falei, fica tranquilo. Vamos lá, gente. Vamos partir para o próximo exercício, que o próximo exercício é bem bacana, tá? Ele é bem bacana mesmo. Ó, ele é o primeiro exercício. Esse primeiro exercício eu gostei bastante, né, do que ele traz. E se você compreender realmente, significa que toda a matéria desta aula está muito clara na tua cabeça. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Seguinte. Um halter, isso aqui vai demorar um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Um halter de massa desprezível possui uma haste de 30 centímetros de comprimento, em que anilhas, ou seja, pesos, podem ser fixadas em suas extremidades. Se colocarmos um bloco, uma anilha, né, de 2 kg de massa na extremidade da esquerda, e se a gente colocar uma de 1 kg na extremidade da direita, o centro de massa do halter, ou seja, o ponto onde a massa vai estar localizada, né? Como se a massa estivesse totalmente localizada. O que acontece com esse ponto? E o exercício me traz algumas possibilidades, tá vendo? Me traz algumas dessas possibilidades. Bom, acho que nada mais importante do que a gente representar o que está acontecendo, né? Então vamos lá, ó. Eu vou desenhar o halter, me acompanha aqui, tá vendo? Ó, eu tenho aqui a simbologia, né, de um halter, tá vendo? Como se fosse uma balança, né? Tá vendo? E, como o exercício me falou, ele tem 30 centímetros, tá vendo? De comprimento. O que ele falou que ele vai fazer? Ele vai colocar um bloco de 2 kg na esquerda. Vamos colocar? Ó. Pumba. E ele também me falou, ó, que você vai colocar, né, só para colocar a massa dele, né, ó, 2 kg, agora sim. E agora eu vou colocar o objeto de 1 kg na direita, tá vendo? Eu estou tentando exercitar com vocês, gente, porque essa parte é fundamental. Coloquei aqui o meu eixo de rotação, né? A probabilidade de rotacionar será em torno deste ponto. E também o que eu posso dizer? Agora eu vou começar a representar as forças que estão agindo. Tá vendo? Eu vou representar a força P1, que está agindo para baixo, a tendência de girar no sentido horário, e a força P2, ela tem a, né, a probabilidade de girar no sentido anti-horário. Tudo bem? E como o exercício não me falou quais são as distâncias a partir de agora, né? Ó, beleza? Por enquanto, eu não sei o que vai acontecer para a situação de equilíbrio, eu vou falar o quê? Então, eu vou propor que a distância deste objeto da direita até o meu eixo, eu chamei de D. E a distância do bloco de 2 kg, né, da anilha de 2 kg até o eixo, eu representei como X. Tudo bem? E agora, o que eu vou começar a pensar? Eu vou dizer na situação de equilíbrio, não é? Eu vou pensar numa situação de equilíbrio. O que é que está acontecendo? P1 em produto da distância D, que é girar no sentido horário, e P2 vezes essa distância, que é girar no sentido anti-horário. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou dizer que como a gangorra, né, no caso a anilha, né, o halter,
Como o halter está em equilíbrio, eu vou representar então dizendo que força vezes distância na primeira situação tem que ser igual a força vezes distância na segunda situação. Tá vendo? E agora eu vou representar quais são essas forças aí, deixando claro para a pessoa que, uma pessoa que veja uma resolução como essa. Olha só, no lugar do peso eu coloquei m vezes g, vezes a minha distância. Lembra que eu chamei de d, ó, chamei de d. E na situação 2, tá vendo? Massa, gravidade vezes a distância, a qual eu havia chamado de x. Daqui para frente é uma segurança bem bacana, né, gente? Para a gente resolver um problema como esse. Porque o fator gravidade é comum em ambos os termos, então eu posso realizar o cancelamento, perfeito? Ó, posso realizar o cancelamento. E agora eu vou substituir os dados do problema. A massa 1 vale 1 kg e a massa 2 vale 2 kg, olha só. 1 vezes D, 2 vezes x. E eu estabeleci a proporção das distâncias. Ó, tá vendo? Eu sei que então a medida D ela é o dobro da medida x, o que já era de se imaginar no começo do problema. Se a força peso é o dobro, a distância tem que ser metade. Se a força peso é metade, a distância tem que ser o dobro. Tá vendo que bacana? Nossa, que legal, que da hora esse exercício, gente. Estou gostando demais dele. Só que ao mesmo tempo, o que eu posso dizer? Eu posso olhar para a minha barra e dizer que a medida x mais a medida d, ela vale 30 centímetros, que é o tamanho da barra. E se eu fizer isso, ó, o que é que eu sei? Eu sei a relação, tá vendo? Ó, de d. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. No lugar do d, tá vendo? Ó? No lugar do d, tá vendo? Eu vou substituir esse 2x. Tá comigo? Ó? Acompanha comigo. 2x. Então vamos lá. Ó, 2x, tá vendo? No lugar do d, eu coloquei 2x. E agora eu posso chegar, né, ó, no resultado para o valor x. O x, então, equivale a 10 centímetros. Eu só estou demonstrando. E como a gente sabe, então, que a medida x vale 10, eu posso voltar aqui 2 vezes x e encontro o valor desse d, 20 centímetros. Como o exercício, ele me pediu o quê? Se a gente fizer uma situação como essa, o que vai acontecer com o centro de massa? Olha aqui nesse lado aqui para mim, ó. Tá vendo? O meu halter está aqui. Antes de você colocar os objetos, o que é que estava acontecendo? Você tinha isso, tá vendo? O objeto está no eixo aqui, metade para cada lado. Aí depois você colocou o objeto, não foi? E o que aconteceu agora? Ó? O eixo estava aqui, não é? Agora, quando você colocou os objetos, ó, a medida D vale 20, a medida X vale 10. Então, a medida D vale 20, a medida x vale 10. Então, o que aconteceu com o eixo? Ó, o eixo que estava aqui, depois se deslocou quanto? Ó, pegou? 5 centímetros. Tá vendo? Ó, esta medida entre os dois pontos vale 5 centímetros para a esquerda. Tudo bem? Beleza? Então, eu tenho que encontrar a alternativa que fala um deslocamento de 5 centímetros para a esquerda. Olha que legal. Na letra A, o DSO estará deslocado 10 centímetros para a direita? Não, 5 centímetros e além disso é para a esquerda. O que bate, tá vendo, ó, em contrapartida com a letra B, ó. Ele fala 5 centímetros só que para a direita. Também não estará localizado no centro do halter, então eu posso dizer que é a letra D, ó, deslocado 5 centímetros para a esquerda, a partir do centro do halter. A partir do centro, ele se deslocou 5 centímetros para a esquerda. Resolução bem feita. Olha que bacana. Pegou, gente? Então, isso só foi uma demonstração para falar para você, ó, tá vendo? É só você representar as forças e encontrar as distâncias até o centro. Beleza?
tranquilo, né? E eu vou resolver o último problema com vocês e no final da aula eu vou fazer um convite para todo mundo da nossa família, tá? Então fica com a gente aí, por favor. Então, última questão do nosso trabalho, tá, gente? Acho que dá tempo sim. Vamos lá. Essa quinta questão, ela vai falar do, né, o sacarro, o abridor de garrafa, na verdade, né? Sacarro não, né? O abridor de garrafa, né? Um assunto bem bacana quando é pedido nas provas, né? Quando fala sobre momento, ele pede geralmente um esquema como esse. Mas enfim, ele fala assim, ó, uma pessoa pretende utilizar um pé de cabra para arrancar um prego, que é a mesma ideia, né, do abridor de garrafa. Hein? Dos 5 vetores representados na figura, qual é o que representa a menor força? Ou seja, uma pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai tentar, né, arrancar um prego, que está aqui, ó, com esse pé de cabra, e ela tem a possibilidade de aplicar 5 forças. Qual delas é a maior probabilidade de sucesso? Bom, vamos olhar para o ponto, né? Ó, este ponto aqui, não é? O ponto onde está o prego. Olha lá. E eu sei que este pé de cabra, de uma maneira resultante, está aplicando essa força para que ela possa abrir, né, ó, arrancar esse prego. E eu posso pensar nas componentes dessa força, tá vendo? Ó, eu aplicar essa força nessa orientação é como se eu aplicasse uma força para cima e uma força para a esquerda, onde essa força para a esquerda não é capaz de realizar movimento de rotação. Então ela se anula, tá vendo? Esta força Fx não apresenta capacidade de rotação. Mas mesmo assim, olha que bacana. O que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar em cada uma das alternativas se ela é fácil ou não a rotação. Então acompanhe comigo o que eu montei. Ó. Eu vou tentar justificar todas as letras, né? A força 1, a força 2, a força 3, a 4 e a 5, e vou tentar mostrar para vocês passo a passo. Ó. Então quer dizer que para que eu tenha sucesso, eu tenho que conseguir arrancar esse ponto. Né? Agora, olha que bacana. Se você pensar na força 1, a força 1 está apontando para onde? Está para a direita, não é? Então, olha aqui comigo. Ó. Se você colocar a força 1, ela está apontando para cá. Você percebe que a força 1 ela pode cancelar essa força x, de modo que você tenha como resultante esta força y. Ou seja, se você puxar com a força F1, você consegue abrir, né, arrancar esse prego, desculpa, né? Porque você cancela a força oposta, sobra essa força para cima. Então a força 1 seria uma resposta bem bacana. Mas guarda ela por enquanto. Vamos nesse esquema aqui, ó. Vamos nesse esquema aqui que eu estou mostrando, ó. E vamos olhar a força 3. A força 3, ela está agindo, ó, verticalmente para cima. Então quer dizer que se eu aplicar a força 3 aqui, ó, você percebe? O que vai acontecer? Simplesmente, ó, eu vou ter essas duas forças, só que eu também tenho essa. O que antes eu cancelava, né? Agora não cancela mais. Então quer dizer que vai ficar um pouco difícil, né? Beleza? Porque eu não tenho só essas duas para cima. Eu tenho também essa para o lado. Então, por enquanto, eu fico com a força F1. Se eu olhar a força aqui embaixo, ó, a força 4, ó, aplicar a força nesta orientação, eu vou mostrar as suas componentes, tá? Eu vou mostrar as suas componentes, ó. É como se você aplicasse desse jeito, tá vendo? Ó. E de novo, eu tenho a componente lateral, ó, que está atrapalhando. Então, por enquanto, eu fico com a força F1. Se eu aplicar a força F5 para baixo verticalmente, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu cancelo somente, ó, na minha vertical eu cancelo, mas na horizontal não. Agora, se você olhar para a força 2, vamos olhar para a força 2? Olha aqui, ó. Ela não está atuando com esta orientação. Então não significa que a força 3 e a força 1 são as suas componentes. Tá vendo? Então olha lá, ó, olha esse desenho. Ó. Eu vou representar a força 2 com as suas componentes. Tá vendo? E numa situação como essa, as componentes se anulam. Tá vendo? Ó, essas componentes aqui se anulam e sobra agora duas para cima.
o que é muito mais, né, fácil do que aplicar uma só para cima. Então você percebe que das 5 possibilidades de força aplicada, aqui fica mais fácil para mim a situação número 2, que eu tenho 2 forças puxando verticalmente para cima. Eu não tenho nada atrapalhando para a lateral. Por isso que eu vou ficar aqui, ó, com a força número 2. Ó, alternativa B de bola. Tudo bem, gente? Com esse vídeo, né, com esse exercício agora 4, a gente encerra essa nossa aula, né, sobre estática, que a gente estava conversando, beleza? Sobre esse ponto de rotação ou não rotaciona, né, da aula 25 a 26. E, para terminar essa aula, eu vou fazer um convite agora para vocês. A partir das 4 horas, eu vou estar te esperando numa sala do Zoom, que eu preparei mais exercícios que contemplam essa ideia de torque, de momento, tá? Beleza? Eu separei vários exercícios legais que eu quero mostrar para vocês, tudo bem? E também alguns sobre uma outra área que a gente conversa na hora, beleza? Um surpresa aí. Mas eu faço o convite. Venha, beleza, gente? Eu espero vocês nessa quinta-feira, a partir das 4 horas, na sala do Zoom. Chama a galera, chama a família, vamos lá todo mundo se ver, né? Mostrar alegria, mostrar força um pro outro. A gente tá aqui sempre que a gente puder fazer para vocês com paixão. Beleza? Gente, um beijo, até as 4 horas da tarde, beleza? Espero que você tenha aproveitado bastante esse vídeo aí. E qualquer coisa, entre em contato comigo, o que eu puder fazer, eu faço de coração aberto aí. Beijo, gente. Obrigado pela presença aí. Até a próxima. Fui, família. Fui, família.